Olá, aqui é o professor John Linux. Nessa videoaula nós vamos iniciar um curso básico de programação usando a linguagem Pascal. Na verdade, um curso de lógica de programação usando a linguagem Pascal. Introdução à programação. Então, um conceito primordial na programação é o conceito de algoritmo. O que vem a ser o algoritmo? Então, nós temos vários textos que podem representar o que é um algoritmo. Vários conceitos para algoritmo. São os passos para resolver um determinado problema. É a descrição de forma lógica dos passos a serem executados no cumprimento de uma determinada tarefa. É a forma pela qual descrevemos soluções de problemas do nosso mundo, a fim de serem implementados utilizando os recursos do mundo computacional. A gente pode resumidamente dizer que um algoritmo é uma receita de bolo, uma receita para resolver um determinado problema. Um algoritmo tem que ter um começo e tem que ter um fim. Um algoritmo tem que ser sequencial. É como uma receita de bolo de chocolate. O passo a passo para fazer o bolo. Algoritmo versus programa. Um algoritmo é uma sequência lógica de ações a serem executadas para se executar uma determinada tarefa. Como eu acabei de dizer, a receita do bolo. Um programa é a formalização de um algoritmo em uma determinada linguagem de programação. Ou seja, eu descrevo como criar um bolo. Quando eu faço isso, eu crio um algoritmo. Vou pegar essa receita, que no caso é o algoritmo, e implementar no computador. E a partir daí eu vou ter uma máquina que vai produzir um bolo. Então a gente pode dizer que o programa é a implementação do algoritmo, usando o sistema computacional. Então, o programa são os comandos que a linguagem de programação executa, uma sequência de ações. Então, o que seria o programa realmente? É o algoritmo implementado no computador. E para a gente implementar esse algoritmo no computador, nós precisamos de uma linguagem de programação. E uma linguagem bem simples, que foi criada para se estudar programação, foi o Pascal, que recebe esse nome em homenagem ao físico Blaise Pascal. Foi criado em 1970 pelo suíço Nikolaus Winter, tendo em mente encorajar o uso de código estruturado. Então, Pascal é uma linguagem de código estruturado. Criar o nosso primeiro algoritmo, que vai ser o quê? Mostrar uma mensagem de boas-vindas na tela. Então, nós vamos usar o Turbo Pascal, a linguagem Pascal, para colocar uma mensagem de boas-vindas na tela. Um programa bem simples, para a gente poder começar a entender o que é o algoritmo, ok? Aqui eu estou com o Turbo Pascal aberto na minha máquina. Vou aqui em arquivo, new, abrir um projeto novo, né? Bem, então vamos ver aqui as áreas da programação no Turbo Pascal, que é o nosso ambiente de programação. Aqui algumas áreas pré-definidas. No caso aqui a primeira linha. A primeira linha eu vou botar a palavra reservada program, que é o nome do programa. O nome do meu programa vai ser Alô Mundo. Pode ser qualquer nome que você queira colocar no seu programa. Mas todo programa em Pascal tem que ter um nome. Uses é a região das bibliotecas. O que são bibliotecas? Vou falar de uma maneira bem simples. São programas que foram criados para complementar os programas da gente. Por exemplo, eu quero usar uma função matemática, então vou usar essa função matemática que está pré-definida lá numa biblioteca. Eu quero limpar uma tela. Esse programinha que limpa a tela vai estar pré-definido lá numa biblioteca. Então eu posso chamar qualquer biblioteca pré-definida, que não é o nosso estudo agora. Mas sempre vamos usar essa biblioteca CRT. Muito bem. Tem uma outra área chamada de var, é onde eu vou definir as variáveis. Então o Pascal ele trabalha com variáveis. O que são variáveis? Variáveis e constantes. As variáveis são valores que vão mudar com o tempo. Por exemplo, quando a gente faz um cadastro, pede o nome do indivíduo. Então eu crio a variável nome para armazenar o nome do indivíduo. A idade, eu crio a variável idade e reservo um espaço na memória. Então, por exemplo, variáveis eu vou definir da seguinte maneira. O nome da variável,
pode ser um i, por exemplo, o tipo da variável, que pode ser, por exemplo, uma string, que é uma variável texto, né? Eu estou reservando aí um espaço só para exemplos. Bem, a outra parte vem quem? Begin e end. Muito bem, vamos tentar entender melhor. Então aqui, Pascal, eu vou ter algumas regiões pré-definidas. Qual é? Primeiro, o nome do programa. Eu uso a palavra reservada program e adiciono o nome do programa. E uses. Para que eu uso essa palavra uses? É uma palavra reservada que vai me definir algumas bibliotecas. São programas pré-definidos se eu precisar utilizar. Então a biblioteca CRT, por padrão, sempre coloque ela. E observe que sempre a linha termina por ponto e vírgula. A área de definição de variáveis. Então nós temos as variáveis, por exemplo, a idade de uma pessoa, um valor em dinheiro, por exemplo, o nome de uma pessoa, são variáveis. Aí elas podem ser de vários tipos, podem ser números, podem ser textos, pode ser um caractere. Então aqui eu coloquei o i como nome de uma variável e disse que ela é um texto, um string. Então eu tenho a região do programa, o nome das variáveis que eu vou utilizar, desculpe, das bibliotecas que eu vou utilizar, eu vou definir as variáveis e constantes, e aqui eu tenho o corpo do programa, que fica entre início e fim, begin e end. E aqui dentro vai ficar o meu programa. Pascal, eu tenho o seguinte, pessoal, eu tenho a entrada de dado e a saída. O comando para entrar um dado é o leia, e o comando para a saída de dado é o escreva. Então, se eu quero mostrar uma mensagem na tela de boas-vindas, eu vou mandar o programa escrever. Então, eu digito a palavra write, que é um comando, escreva. Escreva o quê? O que eu quero que apareça, entre aspas, simples. Olá, mundo. Bem-vindo ao Pascal. Então, observe aí, termina em ponto e vírgula, que o comando para mostrar um texto na tela é o escreva, que pode vir com o ln, né? Nova linha, new line. Ou não, se eu botar ln aqui, o próximo texto, se eu precisar digitar, vai aparecer na linha de baixo. Então o nosso programa é muito simples. Programa, nome do programa, alô mundo, ponto e vírgula, né? Sempre termina. E use bibliotecas, eu vou definir, sempre define essa biblioteca, depois nós falaremos sobre ela. As variáveis, se eu precisar de alguma variável, como por exemplo essa aqui, minha variável eu chamei ela de i, poderia ser nome, mas eu chamei de i, ponto e vírgula, defini ela como uma string, um texto. Aí tenho aqui begin, que é o corpo do programa, begin end. E a mensagem que vai aparecer na tela é o bem-vindo ao Pascal. Bem, quando aparecer essa mensagem, é muito rápido, então eu vou colocar o seguinte aqui, um comando de entrada de dados, é o leia, read, ln do mesmo jeito, para uma nova linha. E vou mandar ele receber uma linha qualquer, uma tecla do teclado. Então na hora que o cara digitar uma tecla, sai do programa. Bem, se eu fizer o programa do jeito que está aqui, vai aparecer algum texto diferente na tela. Então para evitar que esse texto apareça, eu vou usar aqui uma palavra. CLRSCR. Vamos tentar entender. Quando eu digito essa palavra reservada, CLRSCR, clear screen, ou limpe a tela, essa palavra ela só tem ação se eu tiver pré-definida a biblioteca CRT. Então, limpar a tela é um programa que está armazenado na biblioteca CRT. Se eu colocar esse comando aqui e não definir a biblioteca, vai dar um erro. Se eu definir a biblioteca e não botar o comando, não tem problema nenhum, mas eu vou botar isso aqui para limpar a tela, para a tela ficar escura. Então vamos resumir. Pascal, tem a parte do programa, o nome do programa, e use. Você define uma biblioteca, sempre CRT é a biblioteca padrão. A região das variáveis e constantes, variável aqui é do tipo string, que é um texto. Corpo do programa, begin end. O que é CRT? É um programa que tem dentro dessa biblioteca, vai limpar a tela do computador. E depois o comando para saída de dados, é o write, ou write ln, vai aparecer esse texto na tela. E vai ficar esperando alguma coisa acontecer. Aí o que é essa alguma coisa? O programa vai receber uma variável qualquer que vai ser digitado no teclado. Como é que eu faço para fazer esse programa ser compilado? Então observe que o Pascal, ele compila o programa, né? Então podemos usar a tecla Alt F9 ou simplesmente clicar em compilar.
Veja, deu certo, sem problema. Agora vamos executar o programa, rodar o programa. Ctrl F9. Para compilar, Alt F9. Para executar, Ctrl F9. Veja aí. Olá, bem-vindo ao Pascal. E ele ficou esperando eu digitar uma tecla aqui qualquer, uma letra qualquer. Tá ok? Então na hora que eu digitar qualquer coisa que ele vai sair. Tranquilo? Beleza.